Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre maturidade para certas leituras. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações, o sininho para não perder mais nenhum vídeo e bora trocar uma ideia sobre isso. Hoje, domingo, dia 8/6, estava na Feira do Rolo, peguei algumas coisas bem legais, mas o meu amigo Calabres, do Sebo Calabres, tem um vídeo sobre ele falando aqui. Eu tenho que fazer um vídeo lá na Feira do Rolo com ele. E ele falou assim, olha Adolfo, dá uma olhada nesses dois livros aqui, talvez vão te interessar. E olha os livros, Vitor Hugo, Os Miseráveis em 2 volumes. O livrozinho tá um pouquinho antigo e tal, mas por causa disso ele me fez um preço legal. E cara, quando eu vi Les Miserables de Vitor Hugo, eu falei, o quê? Tô levando, negão, tô levando pra casa, bicho. E eu me lembro que quando eu era criança, o filme, cara, eu comecei a assistir o filme dos Miseráveis, né, dos Miseráveis, e eu falei, que merda é esta? Eu tô falando pra você o sentimento de uma criança. E hoje, depois de velho, eu fico feliz, assim, não era algo que eu estava procurando, mas apareceu. Adivinha o que eu fiz? Fiquei feliz. Fiquei feliz ao ver o livro do filme que eu achei uma droga. Sacou? Sacou o negócio? Não é engraçado, mas isso é a maturidade. É a maturidade. Nunca Nunca que o Adolfo adolescente iria ler isso. Nunca. Cara, se você me desse isso aqui 2 anos ou 3 anos atrás, eu não ia pegar. Eu ia falar, isso aqui vai ocupar espaço na minha estante. Mas hoje, eu entendo a importância, por exemplo, desse livro, desse escritor, Vitor Hugo. Eu entendo a importância. Minha esposa, inclusive, leu em francês, original francês, essa obra. Quem sabe um dia eu tente também, né? Por hora eu tenho algumas leituras e eu tenho um livro em francês para terminar também, que é o Declínio, a ruína da civilização antiga em francês do nosso amigo Guglielmo Ferreiro, né? Então, existem certas leituras que no passado não faziam muito sentido para você, que vão fazer sentido depois de mais velho, que é chamado amadurecimento literário. Se você não gosta de estudar uma coisa ou de ler algo, você tem que começar lendo algo que você gosta. E com o passar do tempo, você vai perceber que para entender o que você gosta, você vai ter que ler outras coisas que você não gosta tanto. Só que como você já adquiriu a disciplina e o treino, você vai ler, entendeu? Então, existem as leituras que você gosta e existem as leituras que são necessárias. Lembra o vídeo que eu falei que eu devo elogiar comuna? Então, a minha profissão exige que eu leia coisas necessárias. E é necessário ler autores comunistas? Sim, entende? Para minha profissão é necessário. Se eu for discutir sobre política, se eu for falar, se eu for opinar, eu preciso ler esses autores. Só que assim, também é necessário contextualizar o autor. Então, por exemplo, quando a gente fala de um autor comunista no início do século XX, faz total sentido ele ser comunista, marxista. Talvez hoje não faça tanto sentido, sinceramente falando, não faça tanto sentido, porque é demonstrado que o marxismo tem várias falhas metodológicas. Já foi comprovado, né? É uma grande falha você reduzir toda a discussão da humanidade apenas na luta de classes. Isso é burrice, entende? Só que um autor, um pensador do início do século XX, não sabia disso. Um intelectual lá no início do século XX, até metade do século XX, não sabia disso. Então ele produziu uma obra que é importante talvez para a história do Brasil, inclusive muitos autores marxistas estudaram sobre as origens do Brasil e existe uma discussão profunda. Caio Prado Júnior e temos também o Sérgio Buarque de Holanda. Então nós temos autores que têm visões diferentes sobre a construção do Brasil. Existe essa discussão, começou lá no século XX. E
e ponto, e tá tudo certo. Então, é necessário eu conhecer essa discussão para poder falar para vocês. E ter maturidade para fazer a leitura. E enxergar, opa, onde que esse positivista errou? E assim vai. E tá tudo certo. Então, voltamos aos miseráveis. Se o Adolfo adolescente visse isso aqui, se o Adolfo adolescente visse e fala assim, meu Deus, você virou professor de língua portuguesa, Adolfo. O mundo vai acabar. Chama Jesus, cara, porque o apocalipse está acontecendo. Foi aberto um dos selos do apocalipse. Adolfo Eucler virou professor. Eu me tornei exatamente aquilo que eu odiava na escola, velho. Isso se chama o quê? Maturidade. Maturidade. Tá tudo certo. Paulo, certa vez disse, em uma de suas cartas, ele escreveu 13 cartas, então é um pouco difícil de eu lembrar aqui, né? Que quando eu era menino eu fazia coisas de menino. Quando eu me tornei homem, eu faço e falo coisas de homem. Então, quando eu era criança, eu achava os professores exigir aqueles exercícios lá chato pra caramba. Só que depois que eu comecei a estudar por conta própria, eu percebi o que eles estavam tentando me ensinar. E eu só fui entender 10, 12 anos depois disso. Então, professor, você está ensinando algo para um aluno, parece que ele não está aprendendo, e de fato ele não está aprendendo. Só que lá na frente, ele vai olhar e vai falar assim, devia ter prestado atenção no que o meu professor disse. Entende? Então, não podemos desanimar, né? E é seguir em frente. Né? Inclusive, estava conversando com a coordenadora. Eu falei, coordenadora, se essa molecada tiver com essas notas baixas aí, eu vou voltar a cavar buraco, meu. Pelo amor de Deus, a gente tenta explicar, não aprende. O que está acontecendo? E aí eu percebi que é complicado, né? Então, mas a gente não pode desanimar. Porque comigo foi assim, pô, eu não fazia nada em língua portuguesa. Eu não fazia nada. Adivinha o que eu virei? Adivinha o que eu virei? Professor de língua portuguesa. A vida não dá voltas. A vida capota. O filme que eu achei uma droga. Tô felizão em ter os livros. Tô felizão em ler os livros. Inteiros os livros aqui. Les Miserables. E aí? E aí com um homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém, cara. É isso. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e bora meter bronca.